Ricardo Reis nasceu em Portugal, na cidade de Porto, em 19 de setembro de 1887. Ele é um heterônimo do poeta Fernando Pessoa, que teve a ideia de criá-lo quando escreveu os poemas de índole pagã. Seu perfil consta que estudou em colégio de jesuítas. Foi viver no Brasil depois de se formar em medicina. Era autodidata na língua grega e de formação sólida na língua latina. Por não ter simpatia em relação à causa monarquista, expatriou-se ao Brasil em 1919. Reis pregava que as pessoas deveriam viver o aqui e agora, retomando o preceito grego do carpe diem, baseado no prazer. Mas, além do epicurismo, Reis possuía o estoicismo, também como influência, que propõe a aceitação do acontecimento das coisas e a rejeição às emoções e sentimentos. Não existem fontes comprovadas de sua morte, mas o escritor José Saramago, em seu livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, situou-se em 1936. Ricardo Reis era indiferente à vida social. Ele valorizava a vida campestre e a simplicidade das coisas. Ele tinha consciência da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte. Ele acredita na fatalidade do destino. Busca uma vida de prazeres naturais, de equilíbrio, sem paixões violentas. Ele ainda desconfia da felicidade extrema, por isso a evita ou a controla com a razão, característica epicurista. É um neoclássico por várias razões: pelo espírito grave e estilo elevado, pela busca de perfeição e equilíbrio, pelo intelectualismo e convencionalismo, pela frieza e distanciamento na relação amorosa, pela presença na mitologia pagã. Ricardo Reis compreende a realidade por meio das obras de forma racional e intelectual, sabendo contemplar intelectualmente a realidade. Ele aceita a relatividade e a fugacidade das coisas, e ainda afirma que a verdadeira sabedoria da vida é viver de forma equilibrada e serena. O poeta tem como temática recorrente o classicismo, sendo mais usado em seus poemas o classicismo erudito, onde apresentava precisão verbal, recurso à mitologia como crenças e culto aos deuses, princípios de moral e da estética epicurista e estoica, e a tranquila resignação ao destino. Acima da verdade estão os deuses. A nossa ciência é uma falhada cópia da certeza com que eles sabem que há o universo. Tudo é tudo, e mais alto estão os deuses. Não pertence à ciência conhecê-los, mas adorar devemos seus vultos como as flores, porque visíveis à nossa alta vista são tão reais como reais as flores, e no seu calmo Olimpo são outra natureza. No poema Acima da Verdade, de Ricardo Reis, o eu lírico afirma que se a ciência é uma verdade, os deuses são mais ainda, pois, apesar de ser verdadeira, possui falhas, diferente dos seres mitológicos, que são perfeitos. Então, não cabe à ciência tentar desvendar esses mistérios dos deuses, mas sim adorá-los, como se fosse uma filosofia de vida. A natureza é considerada uma forma de viver muito melhor, pois está ao lado dos deuses. Essa adoração é comparada às flores, mas adorar devemos seus vultos como as flores. Nesta há uma valorização voltada para o ideal da cultura grego-romana, uma vez em que o campo é o refúgio de paz. São tão reais como reais as flores, e seu calmo Olimpo. Esse poema mostra, portanto, através da utilização de forma fixa, versos brancos, da adoração dos deuses greco-romanos e da natureza que os cerca, portanto, da aproximação de todas essas características ao arcadismo. Quem foi Ricardo Reis, poeta, o heterônimo pessoano, que se destacou pelo racionalismo clássico, pela rigidez formal e métrica e pelo culto às culturas grega e latina. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente,
temos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos. Quer gozemos, quer não gozemos. Passamos como rio, mas vale saber passar silenciosamente e sem desassosegos grandes. Sem amores nem ódios, nem paixões que levantem a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se tivesse o rio sempre, correria, e sempre iria ter o mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando no que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mais que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Colhemos flores, pega tu nelas e deixas no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não pedimos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o meu bolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti, se me hace suave a memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagando triste com flores no regaço. Ao analisar o poema Vem Sentar-te Comigo, Lide, à beira do rio, notamos a presença de várias características da personalidade de Reis, como busca da tranquilidade presente na quinta estrofe em Amemo-nos tranquilamente, a inutilidade dos compromissos em enlaçar e desenlaçar as mãos, na terceira estrofe, a ausência de preocupação em relação à morte na última estrofe do poema em E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer a lembrar-me de ti. Ou a efemeridade da vida na primeira estrofe em Que a vida passa. Também temos predomínio da razão sobre a emoção como defesa ao sofrimento e a valorização do carpe diem ao citar o perfume do momento. No estilo literário, há comparações, metáforas em rio e o correr da água, eufemismo e palas de ritmo lento e pausado, gradação, palavras de conotação pessimista como não, nem, sem, nunca, nada e uso de gerúndio em sossegadamente, silenciosamente e tranquilamente. Pode-se compreender a realidade por meio das obras através da racionalidade. O classicismo erudita está presente na resignação do destino e na preocupação com a estética nas temáticas recorrentes. Análise do poema Acima da Verdade, de Ricardo Reis. Enquadra-se temporalmente ao modernismo português. Possui também características do arcadismo, pois contém forma fixa e versos brancos. Valorização da cultura greco-romana. O eu lírico afirma que a ciência é uma verdade. Não cabe a ela desvendar os mistérios dos deuses, mas sim adorá-los. A adoração é comparada às flores, uma vez que o arcadismo tem estética literária, a valorização da natureza. Porém, há uma valorização voltada ao ideal da cultura greco-romana. Através disso, representa que o eu lírico, usando da primeira pessoa do plural, chama o leitor a ser mais um arcade. Portanto, através de todas essas características, o poema mostra quem foi Ricardo Reis, que se destacou pelo racionalismo clássico e pelo culto às culturas grega e latina. A associação da obra ao modernismo português é que o poeta se apresentava como um poeta classicista, mas ele tinha noção disso e se considerava decadente perante ao modernismo, onde quebrava com todas as temáticas anteriores. Mas apesar disso, o poeta tinha como característica moderna em seu poema a angústia e a tristeza.